Bom dia a todos, amigos, irmãos e irmãs em Cristo. Estou falando aqui do templo da comunidade luterana de Rio Negro, Paraná, também em nome da paróquia evangélica de Rio Negro, Paraná, Mafra e Itaiópolis, em Santa Catarina. Por orientação da própria direção nacional da Igreja Luterana, estamos transmitindo mensagens, orientações e também orações em vista de manter a comunhão e a comunicação com os nossos irmãos e irmãs na fé, que são recomendados de manter em seus lares para evitar o maior contágio desta pandemia que se alastra por tantos países do mundo. Percebemos hoje que 250 mil pessoas estão infectadas, também que já se ultrapassa 10 mil mortos em função dessa pandemia, e este alerta se amplia na medida em que em outras regiões do nosso país, a cada dia aparecem novos casos de contágio ou mesmo casos de falecimento. Por isso, como igreja, também queremos nós dar a nossa contribuição nas orientações e também uma reflexão bíblica sobre o momento que nós vivemos. Recebemos da direção nacional da SLB a seguinte recomendação, que vale para todas as paróquias luteranas espalhadas pelo Brasil, que diz: estão suspensas de forma imediata e por tempo indeterminado todas as atividades comunitárias que envolvem encontro presencial de pessoas, sejam de qualquer idade. A orientação se aplica inclusive aos lugares que não possuem ainda casos ou relatos de casos do novo coronavírus. Dependendo da evolução da pandemia, a suspensão será revista e novas orientações serão emitidas. Com isso, meus irmãos e minhas irmãs, também nós aqui na área da paróquia evangélica luterana de Rio Negro, Mafra e Itaiópolis, reunidos com as nossas lideranças, decidimos já na segunda-feira à noite, em reunião em Rio Negro, com as lideranças, também em Mafra, na terça-feira à noite, suspender todas as atividades de nossas igrejas. Também Itaiópolis se somou a esse posicionamento, junto com o missionário Adilson, com a liderança da igreja local, de que nós iremos então respeitar as orientações da área da saúde, das orientações da área das lideranças de governo, de secretaria de saúde, Ministério de Saúde, somando-se também as orientações da nossa igreja a nível nacional. Com isso, a recomendação é que se façam orações e mensagens transmitidas via redes sociais, que as famílias também em suas casas se reúnam para momentos de oração, de comunhão com Deus, de compartilhar da palavra. Também se orienta a transmissão de cultos sem presença de público. Também haverá transmissão de culto direto de Curitiba, pela equipe de pastores de Curitiba, da nossa igreja, aos domingos às 10 da manhã. Também vamos informar a possibilidade de acesso a esta comunicação. Também se orienta a evitar visitações, contatos presenciais, tanto em hospitais como também em casas de amigos, para proteger uns aos outros. Enfim, as orientações estão aí nos vários meios de comunicação, também da nossa igreja, e a nossa orientação local é esta: que as pessoas fiquem em suas casas, tendo como compromisso primeiro o cuidado, o amor e o cuidado de uns para com os outros, para que não sejamos agentes de transmissão da doença ou receptores deste contágio. Refletindo sobre o momento que nós vivemos, tenho acompanhado comentários de revistas e jornais também nos últimos dias, e percebo também que há clareza da maioria com relação aos cuidados que devem ter, a partir do compromisso ético do amor ao próximo como compromisso cristão, mas também do respeito e cuidado para com a vida e a saúde do próximo, a partir do nosso compromisso de cidadania. E é nesse sentido que eu queria compartilhar com vocês a palavra bíblica de 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à comunidade de Corinto, quando ele tematiza a questão do amor, que para mim é o princípio fundamental nesta hora, onde tantas pessoas estão em risco de contágio, que o princípio do amor seja o principal norteador das nossas ações e atitudes. Lá diz o apóstolo: ainda que eu fale
a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, serei como bronze ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente e benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O verdadeiro amor jamais acaba. Esta palavra me tem inspirado nos últimos dias com relação à análise de uma situação onde nós percebemos que países do mundo, mais ricos ou mais pobres, países do mundo de diferentes formações religiosas, países do mundo, sejam comunistas, governos comunistas ou ateístas, ou países de presença majoritária e formação católica cristã ou evangélica cristã. A pandemia do coronavírus não distingue entre religiosos ou ateus, entre cristãos ou simpatizantes de outras religiões. Exemplo: China, governada por governo comunista, cultura comunista, muita influência ateísta, 3.245 mortes. Itália, cuja formação histórica tem sido formação cristã, majoritária cristã, católica, apostólica romana, ultrapassa 3.400 o número de mortos. Estados Unidos, historicamente presença majoritária evangélica. Estados Unidos da América do Norte, mais de 10 mil infectados, 154 mortes. Povo de Israel, povo judeu, mais de 500 casos de infecção do coronavírus. Irã, país de presença fortemente islâmica, 16 mil pessoas contagiadas, 988 mortes. Diferentes classes sociais. Presidente do Banco Santander de Portugal morreu há poucos dias atrás, também infectado com o coronavírus. Portanto, a pandemia do coronavírus não distingue entre religiões, ou religiosos ou ateus, entre cristãos e não cristãos, entre adeptos de outras religiões. É uma pandemia que atinge pessoas em vários países do mundo, de várias convicções religiosas ou ideológicas. Portanto, a orientação que nós temos recebido na Igreja Nacional e na Igreja Local é que a nossa preocupação maior seja do amor e do cuidado, da diaconia, para impedir um sofrimento ainda maior para as nossas populações de nossas cidades, nossos estados, nosso país, e vale também essa recomendação para o mundo. Lembro das pragas do Egito, quando Deus ordenou ao povo de Israel, ao povo de Deus, que ficassem trancados em suas casas, orando e louvando a Deus, pedindo da misericórdia e do cuidado de Deus. E enquanto isto, o anjo da morte percorreria as ruas do Egito, fazendo vítimas de todo tipo. O povo de Deus teria a marca do sangue do Cordeiro na porta de suas casas, mas eles teriam que obedecer à orientação de Deus, de que ficassem em suas moradias e não andassem pelas ruas, enquanto o anjo da morte percorria as ruas e outras moradias dos egípcios naquele contexto. Portanto, a obediência do povo de Deus, a ordem de Deus do cuidado humano de ficar em suas casas, se repete também para nós aqui, embora em outro contexto, em outra situação. O princípio do amor e do cuidado de Deus, mas o princípio da nossa obediência e responsabilidade com o cuidado que nós podemos fazer para proteger nossa saúde, nossa vida, para cuidar da saúde e da vida dos nossos
semelhantes. Também lembro da oração de Jesus, quando Jesus orienta na oração do Sermão do Monte, orientando sobre a oração, diz Jesus: e quando orardes, vocês irão para o seu quarto e buscarão a Deus e orarão a Deus em secreto, e Deus os abençoará. Portanto, a oração em secreto também tem promessa de bênção de Deus, tanto quanto a oração na comunidade de fé, a oração dentro do culto, ali onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele está conosco. Portanto, tem bênçãos que Deus nos concede na congregação dos irmãos e irmãs reunidas no culto de adoração a Deus. Mas também tem bênçãos que Deus nos concede quando estamos no quarto, em secreto, orando e buscando a presença de Deus. Este é o tempo de buscar as bênçãos de Deus que Ele nos tem reservado para nos conceder na oração em secreto, em nossas casas, em nossos lares, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, ali Ele está conosco e Ele está nos abençoando. Portanto, o cancelamento de atividades nos templos tem muito mais a ver com o compromisso do amor do que propriamente com a fé. A igreja, o corpo de Cristo, está reunido ali onde 2 ou 3 estão em comunhão com Jesus e uns para com os outros. Se por uma questão de amor e cuidado não podemos estar reunidos no templo, ou nos grupos, ou ministérios da igreja, é nossa responsabilidade, então, buscar a Deus em nossas casas, em nossas famílias, e assim cultivar a presença da palavra de Deus, da oração, da comunhão, da fidelidade para com o amor ao próximo. Como lemos ainda há pouco, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera. É tempo de espera, é tempo de quarentena. Jesus também teve a sua quarentena antes de iniciar o seu ministério, a sua quaresma, 40 dias de solidão antes de iniciar o seu ministério. E foi com muita luta, com tentações, com provações, que Jesus venceu esse período de preparação para o seu ministério público. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, é com tristeza que temos acompanhado notícias também de lideranças religiosas no Brasil que se negam a compreender que o momento é de testemunho de obediência no amor e não de querer demonstrar fé em cultos e públicos de grandes concentrações, desrespeitando a orientação de proteger a vida e a saúde uns dos outros. Também quero encerrar esta reflexão lembrando do nosso compromisso e da nossa busca da palavra de Deus e da orientação e das promessas de Deus. Como já mencionei antes, a pandemia do coronavírus não distingue entre ateus e religiosos, entre católicos e evangélicos, entre históricos e pentecostais. Essa epidemia, essa pandemia atinge pessoas de todas as convicções e também de todas as ideologias. Por isso, tão importante é nos apegarmos à palavra de Deus e entregarmos a nossa vida, as nossas famílias, as nossas comunidades de fé, as nossas cidades, o nosso país, o mundo, debaixo do cuidado e da proteção de Deus. Com isso, reparto por último nesta reflexão a palavra do profeta Josué, palavra que ele recebe de Deus quando vai enfrentar uma grande luta para ocupar a terra prometida. A orientação de Deus é esta: Josué, sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, seja forte e corajosa, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amigo, irmão, seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares.
a promessa da presença e do cuidado de Deus não impediu a luta, a dedicação, o esforço, o compromisso do povo de Deus nas batalhas que teria de enfrentar. Assim também nós possamos crer e confiar nas promessas de Deus e viver com integridade, assumindo o compromisso do amor ao próximo e do cultivar a nossa fé, quem sabe em secreto, lá na nossa moradia, na nossa casa, por amor às pessoas, evitando o contato, para que menos vítimas se somem às estatísticas que já estão assustando a todos nós. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo nos mantenha firmes no amor, amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, amor que jamais acaba. Nós queremos também, por recomendação da Direção Nacional da Igreja, compartilhar motivos de oração que também podem ser feitos na sua casa, ou mesmo individualmente, onde é solicitado, orientado que nós estejamos orando a Deus, o nosso Pai, o Salvador, o Curador, para que Ele renove a sua compaixão por toda a família humana que está em crise, assustada, amedrontada com essa pandemia que se alastra pelo mundo inteiro. Confiança, o cuidado de Deus em meio às lutas que a humanidade enfrenta. Também que Deus esteja abençoando as pessoas que já estão doentes e consolando aquelas que já têm vítimas na sua casa. Também pedimos a proteção de Deus sobre as nossas famílias, nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor no dia a dia da vida. Também lembremos com muito carinho a oração de intercessão pelos agentes de saúde, pelos médicos e médicas, enfermeiros, enfermeiras, funcionários de hospitais, de clínicas, de postos de saúde, que estão muito mais expostos ao contágio desse vírus do que a maioria de nós. Nossas orações pelos agentes de saúde. Também nossas orações pelos cientistas e pesquisadores que já buscam desenvolver e experimentar novos medicamentos no combate a essa pandemia. Também na busca de produzir vacinas que venham a combater também esta pandemia. Orar por aqueles que se dedicam de maneira incansável à pesquisa de novos medicamentos ou novas vacinas, para que possamos aliviar o sofrimento da humanidade. Assim oramos pelos trabalhadores e trabalhadoras, pelos empresários, empresárias, pessoas que têm que fechar as portas do seu empreendimento, lojistas, pessoas de amplos setores da sociedade, que terão que ficar isolados em suas casas, também somando dificuldades financeiras, angústia com relação ao sustento, neste momento onde tantas atividades na sociedade são interrompidas. Orar pelos líderes das nações, para que tenham maturidade e responsabilidade nesse momento tão crítico da história da humanidade, cuidando em primeiro lugar da vida e da saúde de suas populações. Assim queremos ter um momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, que a Tua misericórdia, o Teu cuidado, a Tua compaixão se renove sobre cada uma de nós. Que a Tua misericórdia e cuidado, Senhor, se renove sobre as nossas famílias, sobre os agentes de saúde, sobre a população em geral, tão assustada, amedrontada com tudo aquilo que ouve e vê ao seu redor, também nos meios de comunicação. Que possamos também, Senhor, clamar pela Tua cura, a Tua intervenção, também abençoando o esforço de cientistas, de pesquisadores na busca de medicamentos eficazes para combater esta epidemia. Assim oramos pedindo, o Senhor nos dê a sabedoria para que também possamos cultivar a oração em secreto, onde 2 ou 3 se reúnem nas casas. Ali possamos também ter tempo de qualidade, de amor, diálogo e cuidado com as nossas famílias. Tempo também de oração, de meditação na Tua palavra, ou de boa literatura que nos edificam nesta hora. Assim pedimos, ó Deus, renove a Tua bênção,
a tua misericórdia sobre a humanidade, sobre a tua criação, sobre as nações, sobre as famílias, também sobre os nossos irmãos e irmãs na fé. Também tenha misericórdia de nossos irmãos e irmãs em humanidade. Assim oramos em teu nome, Jesus Cristo, e pedimos, Senhor, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, renova a nossa perseverança neste momento tão crítico de nossa história. Em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Queremos encerrar este momento de transmissão compartilhando um hino muito significativo que fala do consolo e do cuidado de Deus. Este hino está no hinário oficial da nossa ISLB. Esse hino foi composto pelo pastor Rodolfo Guedes e tem sido um hino compartilhado nos últimos dias em várias redes sociais, entre ministros, ministras da igreja, entre comunidades de fé, e é um hino que vale para todas as igrejas, que tematiza pelas dores deste mundo. Pedimos a compaixão, a misericórdia de Deus. E no 56 do hinário oficial da SLB, composto pelo pastor Rodolfo Guedes, queremos compartilhar este hino como um hino que renova a nossa fé, a nossa esperança, a nossa consciência do amor e dos cuidados de Deus. Também o nosso assessor aqui, o Joel, estará informando também, no final dessa transmissão, colocará um aviso sobre a transmissão de culto a partir de Curitiba. A equipe de pastores de Curitiba vai transmitir todos os domingos às 10 horas da manhã. Aos domingos, às 10 horas da manhã, haverá a transmissão do momento de culto, oração e mensagem, por parte da equipe lá de Curitiba, apoiada pelo pastor sinodal Odair Brown. Agradecemos a carta orientadora da pastora presidente da ISLB, a pastora Silvia Guentes, também assinada pelos vice-presidentes, pastor Odair Brown, também assinada pelo pastor segundo vice-presidente Mauro Batista de Souza, e assumida pelos 18 sinodais de toda a ISLB, 18 pastores sinodais, 18 bispos, assumiram essa carta de orientação para todos os fiéis da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Que Deus nos abençoe, guarde e conduza nessa caminhada pelo deserto. Deus está conosco, não temas. Confia, crê, sê forte e corajoso. Sejamos fortes e corajosos porque Deus está conosco nesta luta. Que a paz de Cristo habite em nossas mentes e em nossos corações. Amém. Um abraço a todos.